harmonia, saúde e prosperidade para todos. O vídeo desta oportunidade é sobre o autismo em mapas astrais, mais corretamente chamado de transtorno do espectro autista. Embora não seja viável, em nenhuma hipótese, identificar o autismo por meio de cartas natais, é possível notar configurações astrológicas natalícias comuns em pessoas diagnosticadas com este transtorno. Aqui traremos exemplos reais. Inicialmente, é fundamental apresentar uma breve síntese sobre o autismo, pois suas características podem ser correlacionadas a traços astrológicos. Bem, o autismo é um distúrbio do desenvolvimento neurobiológico do ser humano, compreendendo-se hoje que há vários graus para esta condição. Neste contexto, é denominado pela sigla TEA, Transtorno do Espectro Autista, que, em geral, se caracteriza por alterações de comportamento, de linguagem e na socialização desde idades tenras, mas nem sempre observados com facilidade. Autistas tendem a reagir de forma incomum a estímulos externos, incomodando-se com o som alto ou mudanças na rotina. Podem apegar-se a objetos, não dando muita importância a outras pessoas, ficando indiferentes em níveis variados ao mundo externo. O próprio termo autismo é derivado do prefixo auto, que significa a si próprio ou a si mesmo. Portanto, num nível extremo, pode quase não haver vida social, já que a comunicação é reduzida. Mas, no outro extremo do espectro, há uma sintomatologia bem mais sutil, pois os indivíduos falam e brincam, convivendo em boa harmonia, embora tendo uma certa ingenuidade e alguma dificuldade de mudar rotinas, bem como não compreendendo bem o sentido mais figurado da comunicação. Vamos agora aos principais sintomas do autismo. A limitação do uso de comportamentos não verbais na interação social, como o contato ocular em relação ao interlocutor, ou seja, o olho no olho é evitado. As expressões faciais também não ocorrem com riqueza de variação. Posturas corporais e gestos não são muito coerentes com o contexto vivenciado. É comum a dificuldade no desenvolvimento de amizades ou companheirismo, conforme se espera da faixa etária correspondente. Como comentado anteriormente, pode-se ter mais interesse por objetos do que pelas pessoas. É frequente uma baixa reciprocidade socioemocional, havendo dificuldade de escutar o outro ou de atender ao chamado de alguém. Ocorre atraso ou falta de desenvolvimento da linguagem oral, bem como naqueles com comunicação mais razoável, é evidente a dificuldade em iniciar ou manter uma conversa. A espontaneidade e criatividades são restritas. As rotinas são mantidas com pertinácia, havendo até mesmo rituais sem função clara. Podem acontecer hábitos motores estereotipados repetitivos. Na comunicação, o autista tende a ser literal. Não compreende bem as metáforas e, assim, não as usam. Nos casos mais leves, anteriormente apontados como síndrome de Asperger, o indivíduo usa uma linguagem mais técnica ou rebuscada, aparentando uma certa arrogância. Neste momento, abordam-se as características astrológicas de autismo apontadas em cartas natais de pessoas com diagnóstico clínico.
De início, é relevante lembrar que, havendo vários graus do transtorno, há certa variabilidade refletida nos mapas astrais de autistas. Uma das características encontradas comumente é um excesso de planetas ou pontos importantes em signos do elemento água e/ou terra, o que denota introspecção. Há astrólogos que assinalam poucos ou nenhum planeta em signos de fogo, já que a pessoa autista é mais um observador do que um participante ativo dos fatos. Prosseguindo, é comum um Mercúrio tenso ou debilitado, significando problemas de comunicação e até mesmo um intelecto não pleno. É fundamental avaliar as condições da casa 3 na carta natal, seja pelo regente da casa ou pela presença de planetas neste setor. Podem ocorrer vários astros na casa 4 e/ou 12, indicando introspecção. Há casos de ênfase do mapa em signos fixos, o que representa uma dificuldade em sair de rotinas e/ou aceitar mudanças. Pode acontecer a presença de Saturno angular ou poderoso na carta natal. Quanto às limitações nas interações sociais, é relevante observar a casa 11, o seu regente e astros neste setor. Como o foco dos autistas não é em outras pessoas, é importante também ver como está a casa 7, que representa o outro, em contraposição à casa 1, o eu. Também tende a ser frequente uma lua debilitada ou tensa, correspondendo à reduzida reciprocidade emocional do espectro autista. Há casos em que Netuno e Saturno apresentam-se em mapas de indivíduos com autismo, estando tensos com planetas pessoais, representando uma menor capacidade de socialização. Aliás, Netuno na casa 12 parece contribuir para este transtorno, bem como há casos em que o Sol está no mesmo setor de pessoas diagnosticadas. Entretanto, sempre é muito importante ter em mente que esses aspectos astrológicos, isoladamente, não são determinantes para os casos de autismo. Um conjunto de alguns dos fatores astrológicos apontados é que caracterizam bem o mapa de alguém que foi diagnosticado clinicamente. Na sequência, vamos aos exemplos de cartas natais de pessoas com o transtorno do espectro autista. O primeiro caso é o do ator Anthony Hopkins, ganhador de 2 prêmios Oscars. Percebamos que ele possui 3 astros no elemento água, além do meio do céu e do descendente. Somam-se a isso 6 astros em terra e o ascendente, corroborando a informação de que autistas têm concentração nos citados elementos. O Mercúrio, em sua carta natal, mostra-se retrógrado e combusto na casa 12, confirmando as declarações do ator de que sempre teve dificuldades em se encaixar em grupos e de que foi um adolescente solitário. Em acréscimo, assinalamos uma casa 3, regida por uma Vênus tensa, oposta a Quíron, quase em cima da cúspide da casa 12. Na casa 11, de Anthony Hopkins, está uma lua também oposta a Quíron, e fazendo quadratura em T a Saturno e Netuno, demonstrando-se limitações emocionais quanto a grupos e amizades. Em seguida, temos Courtney Love, cantora diagnosticada com o transtorno, apresentando também concentração de planetas em signos dos elementos água e terra. Notemos a casa 7, o outro em sua vida, regida por Marte, que está na casa 8, fazendo quadratura em T a Plutão e Quíron.
Não à toa que seu marido, o cantor Kurt Cobain, teve morte trágica por meio de arma de fogo, num suicídio. Porém, no contexto autista, a casa 7 tem uma relevância que vai além dos relacionamentos conjugais. E no caso dela, suas interações com o outro são desafiadoras. Assinalemos, em complemento, que a casa 11 das amizades e grupos afins tem Urano oposto a Saturno retrógrado, bem como Plutão em quadratura com Marte. Quanto ao campo emocional, a Lua está domiciliada, porém combusta. Daryl Hannah, mais uma pessoa do meio artístico com autismo, é uma atriz com vários astros e pontos relevantes do mapa em água e terra. Ela foi diagnosticada na infância e sempre lutou contra uma ansiedade social. Percebamos a seguir o conjunto de fatores que representa na sua carta natal e em sua vida seus problemas de comunicação e socialização. Mercúrio ocorre em quadratura em T a Quíron e a Urano. A casa 11 é regida modernamente por Netuno, enquanto a casa 3 é regida por uma lua feral. E a casa 7 tem a regência de Plutão, que é quadrado pelo Sol na própria casa 7. Na sequência, temos o mapa de Temple Grandin, uma famosa zootecnista norte-americana que revolucionou as práticas de tratamento de animais no ambiente da pecuária. Sua história foi tema de um filme em 2010. Salienta-se, mais uma vez, uma concentração planetária em água e terra. Além disso, há 5 astros em signos fixos, o que reforça a característica de inflexibilidade quanto às rotinas. A casa 7 tem regência de um Mercúrio domiciliado, mas combusto, onde se encontra Marte em queda, fazendo quadratura a Netuno. A casa 11 é regida por Plutão dentro de uma visão moderna, que está na casa 8, oposto à Lua. Nesta casa 11 está Júpiter, sendo quadraturado pela Lua. Susan Boyle, cantora escocesa que ficou célebre num programa de calouros britânico, foi diagnosticada com autismo depois dos 50 anos de idade. Apresenta, na carta natal, vários astros no elemento água e terra. Mercúrio aparece exilado em Peixes, na casa 11. Aliás, esta casa é regida modernamente por um Netuno, que está retrógrado. E a casa 3, setor de comunicação do mapa, tem regência por uma lua tensa, oposta ao Sol e fazendo quadratura a Marte. Por último, temos o caso de Bill Gates, fundador da Microsoft. Ele não tem tanta concentração nos elementos água e terra, mas possui 7 astros em signos fixos, o que representa um foco mais agudo nos temas que o agradam, mas também aquela rigidez e apreço por rotinas, típicas do transtorno. Há 4 planetas na casa 4, o que contribui para a introspecção. Vênus, em exílio, rege a casa 11. A casa 7 é regida por Saturno, onde está Quíron, em quadratura a Netuno e ao Sol. Bem, fechando este artigo, pode-se concluir que o transtorno do espectro autista pode se refletir bem nas cartas natais de pessoas com o diagnóstico. Entretanto, mais estudos astrológicos sobre esta temática precisam ser realizados para uma melhor compreensão. E quanto ao autismo em si, pelos exemplos encontrados,
Nota-se que isto não é barreira intransponível para as pessoas viverem bem e se integrarem à sociedade. Cabe a cada um e à própria coletividade o entendimento de que vivemos dentro de uma diversidade neurobiológica. Todos têm o seu espaço e possibilidades de harmonia e sucesso dentro de cada contexto. Um abraço a todos.